Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todos e todas que estão chegando. Nossa convidada, inclusive, já entrou, querida Franci Rose. Boa noite, Léo. Boa noite, Luciana. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Marcele. Todos e todas que estão chegando, sejam bem-vindos. Marina, minha linda. Só aguardar um pouquinho, pessoal que está entrando. Grande Léo, apareça, Léo. Marcele, Juliano. Boa noite a todos, todas. Simone Pérez, Malu Pérez. Boa noite as minhas queridas que estão aqui do lado assistindo. Hoje é aniversário do Fredinho, nosso doguinho. A gente daqui a pouco vai comemorar com ele aqui, fazer uma brincadeira. Gente, vamos lá. Eu vou convidar, porque a gente não tem muito tempo, né? A gente acaba ficando muito restrito a essa coisa do tempo de 1 hora e tem muita Camilix, Tipax, a gente tem muita coisa para falar. Então deixa eu convidar aqui, na verdade ela já mandou o convite, só esperar ela aceitar. França, eu te mandei, vou ver se, peraí, vou mandar de novo. Agora foi. Tudo bom, Olá, querida? Boa noite. boa noite, Abdala. Que bom te conhecer, né? Pois é. Conversar, além do Twitter, né? Que coisa boa, que satisfação de estar aqui com você. Fico bem feliz pelo convite, agradeço, viu? Imagina, a gratidão é toda minha. A gente se conhece por rede. Na verdade, eu já te assisti uma vez numa palestra aqui na UF, em Niterói. Você esteve aqui tem uns 3, 4 anos atrás. Mas, Um pouquinho obviamente, a gente. mais. Mais, É, né? Eu acho eu fiz duas palestras na UF, tenho vários amigos lá. que Não sei isso. se foi a E primeira, se foi sobre filme etnográfico, se foi sobre intolerância religiosa. foi intolerância, sobre intolerância. Ah, foi bem bacana. Foi muito legal essa palestra. E aí, a partir daí, eu passei a te seguir nas redes. Enfim, a gente acabou criando esse vínculo aí. E é um privilégio estar com você aqui. Já antes de qualquer coisa, te agradecer pela disponibilidade de primeira, quando eu te fiz o convite, você, claro, vamos sim, vamos ver essa agenda. Então, agradecer aí a sua disponibilidade. Bom, vamos lá para a gente não perder mais tempo, porque, como você falou, seria aula aí para semestre, né? Os É o temas semestre. são muitos temas para a gente conversar. Eu não posso deixar de te apresentar, antes de mais nada, Franci Rose Campos, antropóloga, docente associada no Departamento de Psicologia da USP, Ribeirão Preto, pós-doutora pela Universidade de Oxford, pesquisadora do Islã há mais de 23 anos. E é uma muçulmana revertida. Confirma para mim, doutora? Exatamente. E explica É, para gente o que é esse conceito de muçulmana revertida? eu gosto de falar que sou revertida. É um conceito que a gente chama na antropologia categoria nativa, Aham, né? Então, o Islã é uma religião que diz assim que todo homem nasce muçulmano. Por exemplo, você é muçulmano. uhum, Todas as pessoas são muçulmanas. Por quê? É o entendimento que todo mundo nasce entregue a Deus. A ideia de ser entregue a Deus, né? E o muçulmano nasce sem pecado. Uma criança nasce sem pecado. Não existe a ideia de pecado original. Então, quando eu digo que eu me reverti, é que durante o período da minha vida eu me afastei do Islã. Eu uhum, me afastei da minha fitra, né? Da minha natureza. Aí, quando eu uhum. retorno, esse retorno é a minha reversão para a minha natureza, que sempre foi entregue a Deus, que sempre foi muçulmana. Então, esse é o Perfeito, entendimento, essa categoria nativa. perfeito. Além de todo esse trabalho na antropologia, posso te chamar de você, né, Franci? Já Opa! Ah, não, abusando um não, pouco aí companheiro, do não, companheiros pode companheira, né? chamar. Pois é. Companheiro Abdala, sim, com Eu certeza. acho que essa formalidade a gente pode, se você não se importar. Não, não me é, importa. Você tem pesquisa para mais de 23 anos sobre o Islã, é uma estudiosa sobre o Islã. Inclusive um documentário maravilhoso que eu assisti, Alá, Oxalá, nos caminhos dos Malês, não é isso? Na trilha dos Malês. É, Allah Pode Oxalá na falar para a trilha gente Malê. só um pouquinho?
Olha, esse documentário é a minha paixão, né? É uma das minhas E paixões, eu porque adorei. eu queria contar a história dos malês, que é uma Aham, história que você é professor de história, sabe muito mais aham. que eu, tem muito mais expertise que eu nisso. É sempre um parágrafozinho nos livros de história, não E tem uma olhe lá. dedicação. Isso. E eu via muitos desses muçulmanos revertidos falando dos malês. Aí, eu falei, gente, aí tem um livro clássico do João José Reis, né, historiador, excelente livro, sobre a revolta dos malês. E eu fui atrás. E eu fui, sabe, aí eu fiz um projetinho, estava num projeto temático, e fui para Salvador. Em Salvador eu encontrei a mãe Cici, na Fundação Pierre Verger. Aí minha vida mudou, né? Aí eu Aham. aprendi muito, li muito. E recomendo a vocês assistirem, aprenderem sobre os malês. Eu já sabia assim, que os Demais. malês eram muçulmanos, Sim, malê significa muçulmano, muçulmano. foram negros africanos escravizados, trazidos para o Brasil, eles sabiam ler e escrever. E Uhum. aí eu acho que contar essa história. E a relação com o povo de santo é muito bonito, né? É, Porque quando eles fogem, eles são acolhidos por terreiros, por igrejas, isso. né? Então é muito bonita a história. Eu achei É muito genial o bonito. casamento que você fez ali, né, da questão da matriz afro, da questão enfim, do islamismo em si. Alá e Oxalá já está aí o recado dado, né, nesse E tipo. porque nós vivemos num país, né, Abdala, de intolerância religiosa. Então é fundamental a gente falar de tolerância, falar de respeito. O fato de você ter ou não ter religião não faz diferença para mim. Eu tenho que te respeitar na sua essência, naquilo que você Exato. acredita. Então, o documentário quis passar isso também, da questão da tolerância, do respeito, da Maravilhoso. diversidade que nosso país tem, né? Perfeito e maravilhoso. Já em cima desse gancho, Franci, a gente não pode falar de Afeganistão, a gente não pode falar de Islã, de feminismo, de Talibã, sem falar um pouquinho desse pacote que se criou chamado mundo árabe, né? E aí, como historiador, como professor, a gente costuma muito trabalhar essa coisa do risco de uma história única, essa coisa de você olhar para a África, de você olhar para o Oriente Médio, você olhar para o mundo árabe como se fosse uma coisa única, o que acaba gerando essa grande confusão. A gente que lida aí com a juventude, com os alunos, enfim, as escolas, universidades, no seu caso, a gente acaba percebendo a grande confusão que se forma em relação a isso. Então, conceitos que são passados para o lado de cá acabam transformando tudo numa coisa só, a ponto da gente hoje, infelizmente, associar muçulmano, árabe e terrorista, às vezes, como um pacote, né? Como se fosse uma coisa única. E o grande desafio para a gente que trabalha com a educação, eu acho, é essa luta da gente combater esse obscurantismo, combater toda essa concentração e estereotipagem que se faz sobre África, sobre Oriente Médio, sobre o mundo árabe, o tal do orientalismo, né? Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Então, é uma questão muito importante, né? E eu que comecei a estudar o Islã há 24 anos, eu também não fazia essa distinção. Eu achava que Uhum, todo muçulmano era árabe. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que não, né? Que nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano. E uhum, aí é importante que as pessoas saibam que a maior parte da comunidade muçulmana do mundo está na Ásia. A segunda maior comunidade está na África. E a tá. terceira está nessa que a gente chama de Oriente Médio. Então, os asiáticos, eles dominam, assim, o que a gente pode chamar, entre aspas, de mundo muçulmano, né? Uhum, E essa orientalização, o Eduardo Said, ele coloca muito bem, né? Tudo que é diferente, tudo que é o outro, esses países todos que foram colonizados, e a gente pode falar muito bem da África, colocar nesse balaio, né? uhum, uhum. Eles sempre são colocados como cidadãos de segunda classe, terceira classe, são os bárbaros, O são os estranho, né? primitivos, os Uhum, estranhos. o Se a outro. gente lê o texto do Levi-Strauss, a Raça e História, que é um texto que ele escreve para a Unesco em 53, depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai falar, né, dessa questão da desigualdade, das diferenças, né, e do estranhamento que as pessoas têm umas com as outras, e principalmente com esses países, com esses pensamentos que a gente tem de orientalização. E o Eduardo Uhum, Said ele explica muito bem. Toda vez que você pensa no Oriente Médio, você já pensa no homem-bomba. É aquela uhum. coisa que eu disse, né? O problema não é a barba, não é o turbante, não é a burca, né? O problema é se aquelas pessoas realmente praticam aquilo que elas dizem, que é Isso, outra questão, né? isso. E pelas lentes do Ocidente, né, Eduardo Said está perfeito aí na fala, porque ele está mais do que ratificado.
as lentes do Ocidente continuam exatamente produzindo essa visão estereotipada, e se fala de homem-bomba, e se fala de religiosidade fundamentalista, de religião, e aquela coisa seletiva, porque você tem uma Arábia Saudita, por exemplo, eu sempre uso a Arábia Saudita nesse sentido, que é uma monarquia teocrática, né, que tem um regime muito fechado, e o Ocidente, pelo menos, não ataca esse tipo de regime, não ataca essa violência, esse terrorismo de Estado praticado pela família que governa lá já há bastante tempo. Então, há sempre uma seleção na hora de se fazer esses ataques. E, obviamente, a gente sabe o motivo que não se critica tanto a Arábia Saudita. É pela aliança que existe. Como não se critica Israel também, Israel, como perfeito. não se critica Estados Unidos, enfim, Uhum, essas potências todas bem estruturadas não vão se criticar. Eu fico uhum. me perguntando, as mulheres aí estão querendo salvar as mulheres do Afeganistão, mas não estão querendo saber das presas, né, em Israel, né, pelo sionismo, não estão Em querendo saber das mulheres Guantánamo, no né? Iraque, no Guantánamo, no Iêmen. Essas Uhum. mulheres aí, elas não importam, né? Então, é muito interessante como a mídia também ajuda a construir o oprimido e o opressor, né? Aham. Então, é interessante esse jogo também. E aí, falando já, puxando um pouco para essa coisa do Afeganistão, que eu acho que é uma preocupação nossa enfim, do mundo inteiro, em que pé isso vai ficar, de que maneira isso vai. A gente não pode, né, França? Eu acho que nesse sentido a gente concorda, não dá para a gente falar de Afeganistão sem falar de colonialismo. Não dá para falar de Afeganistão sem falar de imperialismo, né? A gente não tem como olhar para o Afeganistão hoje sem voltar um pouco no tempo e conhecer o processo histórico. Concorda? Totalmente, né? E aí é importante que as pessoas saibam, né? Eu sempre falo da década de 20 no Afeganistão, né? O rei, Uhum, ele falava assim, eu sou o presidente do Afeganistão, o rei do Afeganistão, mas a minha esposa é a primeira, é a ministra da Educação. Então, uhum, você já tinha um processo ali pensando na educação, nos valores, o Islã também ali permeando. E aí, quando você tem 10 anos, gente, não são 10 dias, são 10 anos de guerra, né, com a União Soviética, né, com o que a gente hoje chama de Rússia, uhum. e que foi destroçando esse Afeganistão, foi destruindo esse país, né? E aí foi fomentando o quê? Uma base de pessoas, né, no caso o Talibã, que depois assume esse poder com essa ideia de organizar o país e estrutura todo o país, né? E depois a gente já sabe a história, 20 anos de intervenção americana, que absolutamente fez nada, né? Então as pessoas, quando me falam, professora, porque as mulheres estão fazendo movimentos, gente, não chega a 20% as pessoas que chegaram ao nível superior. Nós estamos falando de uma sociedade urbana, porque 78% da sociedade do Afeganistão ela é rural e ela é analfabeta. Então é Perfeito. importante que diga isso. Um povo analfabeto ele não vai ter, como é que ele vai fazer manifestações disso ou daquilo, né? E uma coisa que eu acho sempre importante, essa ideia de salvar mulheres muçulmanas, a gente precisa parar com essa ideia de salvacionista, porque o que a gente tem de fato é uma opressão muito grande americana. Peraí. Entrou alguma chamada aí. Não, toca meu azar, Ah, que é o tá. chamado para oração, que vocês não escutam, mas eu escuto. Entendi. Desculpa. Nada, Então, imagina. não sei se eu consegui te colocar, Sim, mas eu posso sim. voltar. Até mesmo essa questão do Talibã, né, que é outro tema aí que a gente ficou de trabalhar, pensar nesse Talibã como um fruto, inclusive, dessa Guerra Fria na época, dessa invasão. Só para colocar para o pessoal, o Afeganistão, que é hoje notícia central aí dos noticiários, e aquelas imagens que ficaram aí na memória do avião, as pessoas penduradas, essa imagem ela é trabalhada, né? É. Mas a imagem do drone que matou uma família inteira não aparece na TV, né? Não, E, as imagens dos drones, que também tinham armas químicas, que durante uhum, 10 anos fez com que várias crianças no Afeganistão nascessem com problemas físicos, sem não aparece. perna, sem braço, com doenças genéticas, isso não Uhum, aparece.
Então, é importante que a gente diga, e eu acho que esse trabalho aqui que a gente faz, eu, você, nas redes sociais, é justamente tentar desconstruir essa ideia. O que é o Talibã hoje? Assim, o Talibã ele é fruto, mas o Talibã ele tem apoio. E ele tem apoio local, ele tem apoio de países que estão. Ele foi cumprimentado pelo Irã, pela China, pela Rússia, Pela né, pelo Rússia. Paquistão, por todo mundo que está em volta. Então, essa ideia, por exemplo, que eu também não compartilho a ideia de que os Estados Unidos saiu perdendo. Não acho que imperialismo não sai Não perdendo perde. nunca. Um dia sairá, mas É, por enquanto não saiu. é. Então, essa ideia que se carrega, ela é muito fruto dessa mídia ocidental que a gente tem e que escolheu o Afeganistão agora para retomar um debate que devia ser de todos os países colonizados, na África, por exemplo, você citou a coisa a imagem do aeroporto, né? Na guerra da Argélia, por exemplo, quando a França se retira, se tivesse as imagens que nós temos hoje, certamente essas seriam as imagens que nós veríamos. A história do vencedor é que prevalece, né? Exatamente. E quem eram aquelas pessoas da Argélia que tentavam fugir da Argélia naquele período? Pessoas que apoiavam o governo francês. Da Isso mesma aí. forma que a gente tem no Afeganistão. Pessoas que apoiavam os Estados Unidos e a corrupção que correu solto, né, ali dentro durante 20 anos. E é E, muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. É sim. muito dinheiro. E essa invasão, eu sempre tenho falado também, as pessoas criticam, né? Nossa, mas o Talibã já voltou ao poder. Na verdade, o Talibã nunca Nunca deixou de ter saiu. o poder, né? Porque as Nunca saiu. pessoas, exatamente o que você acabou de falar, as pessoas ignoram a complexidade do que é o Afeganistão. Você tem regimes tribais, você tem regimes ali dentro de sociedades completamente diferentes, onde o Talibã tem força, onde a população apoia esse grupo, inclusive. E não, obviamente, não vê esse grupo Talibã como o Ocidente vê, que é essa ameaça, esse terror absurdo. Né? Já me perguntaram, professor, mas isso não é pelo medo que eles impõem? É óbvio que aquele Talibã de 20 anos atrás, ele tinha práticas um tanto quanto violentas, terroristas. A gente não sabe Absurdas. qual é esse Talibã de hoje. Eu acho que você até estava Exatamente. conversando outro dia, uma live que você fez também, eu assisti, uma grande interrogação. Né? E o próprio Talibã é uma colcha de retalhos. Você tem correntes dentro desse grupo. Exatamente. Então, a gente não sabe. É lógico, e tem uma coisa que carrega também muito, que eu tenho falado, a questão do Sharia, né? As pessoas, Uhum. o Talibã vai colocar em prática a Sharia. Aí eu dou risada, assim, gente, se colocasse em prática, de fato, a Sharia, estava até feliz, estava contente, porque pôr em prática a Sharia é permitir que as pessoas rezem, que as pessoas paguem o seu tributo, que elas cumpram o jejum, que elas façam Hajj, enfim, todas as práticas espirituais que o muçulmano faz. E a Uhum. legislação da justiça, que é isso que a Sharia pratica, a justiça social. Então, tem a ver com crença, tem a ver com moral, tem a ver com ética islâmica, tem a ver com respeito a outras religiões. Aqui, vamos dar um pouquinho de risada, eu e você, Adriano. Uhum. Essa Fala. coisa do nosso. Eu não vou dizer o nome, tá? Desse presidente que está aí, Aquele que dizendo que concedeu asilo não, como é que é? asilo aos cristãos, aos Eu cristãos. anotei, eu anotei para falar Anotou? com Aí você. eu fiquei imaginando quantos cristãos devem ter no Afeganistão. Mas, Afegãos. enfim, eu fico imaginando, né? Então, assim, a gente é muito obtuso, né? Muito. A gente fica vendo a coisa, assim, não é possível que as pessoas acreditem nisso. E não é possível que a gente ache que o mal do mundo seja o Talibã. Eu não estou dizendo que o Talibã seja bom e nem. Mas eu quero crer que esse Talibã de agora não é o mesmo de 20 anos atrás, que era um horror, que não praticava Sharia. Porque a Sharia, ela não Isso que eu ia te faz pedir, que as explica para a pessoas. gente, tem muito aluno que está assistindo também, o que seria a ideia da Sharia do mundo muçulmano, dentro do Islã? Olha, as pessoas interpretam, né, o jornalismo de modo geral, a Sharia como lei islâmica. Sharia não é Uhum, lei islâmica. Sharia é você dizer que é o Alcorão e a Suna profética. Então você tem um texto sagrado, né, que uhum, foi revelado ao profeta Muhammad, e tem os ensinamentos proféticos. Isso é a base da Sharia, né? uhum, Quando você fala de lei islâmica, você fala de escolas islâmicas, né, que a gente chama de fiqh.
Então, cada país, por exemplo, o Irã tem uma escola de jurisprudência, a Arábia Saudita tem uma escola de jurisprudência, o Afeganistão tem uma escola de jurisprudência, e tem escolas que se repetem, são 5 escolas de jurisprudência. Então, isso é outra coisa, lei é outra coisa. A lei, ela é mudada, a Sharia, ela não se muda, é como se fosse assim, a constituição do mundo muçulmano, né? E que a interpretação de algumas coisas, elas vão ser interpretadas à luz da FICR, né? À luz das escolas de jurisprudência. Então, dá uma aula, por isso que eu falei, isso é um semestre de aula. É muita coisa. Então, por isso, quando a gente fala de Sharia, são as práticas, é o que a gente chama de pilar da fé e pilar da prática. Assim, resumindo, eu acredito nos anjos, eu acredito nos profetas, acredito em Deus único. Então, e tem todo o respeito às mulheres. Tem a questão da equidade de valores entre as mulheres. Então, se você pegar no Alcorão, está escrito que a mulher é a aulia do homem, o homem é a aulia da mulher. O que é a aulia? A aulia é amigo. Então, Deus é criador, Deus não é pai para o muçulmano. Então, ele criou o homem e a mulher. Então, um criador não ia criar 2 espécies humanas com um superior ao outro. Então, não existe nada no Alcorão que tenha um poder masculino sobre o feminino. Isso são interpretações, é o que eu costumo dizer, que a maneira como os talibãs até então fazem as interpretações, elas são literalistas. E quem é acadêmico, quem busca análise acadêmica, sabe que você faz ou análises literalistas, ou tradicionalistas, né, tradicionais, ou místicas, ou reformistas, né, que é onde mais ou menos eu trabalho junto com o professor Tariq Ramadan. Quer dizer, a ideia do Islã reformer, né, a ideia do Islã reformado, que não é mudar o Islã, mas é mudar os muçulmanos, que é isso que nós precisamos, né? Não é o Islã, não é a Sharia que tem que ser mudada. São esses muçulmanos do Talibã, esses muçulmanos que fazem coisas ilícitas, não a religião, porque a religião não prega isso. Né? É uma má interpretação sempre, né? Como todas as religiões, né, Francis? Se você Exatamente. pegar, você tem extremistas em todos os cantos, você tem aqueles que se apropriam das escrituras sagradas a seu favor. Isso daí é um exemplo clássico hoje em dia, a gente está vendo muito isso, esse discurso de ódio que ao mesmo tempo usa Deus. Então, é a questão da distorção da essência real da religião. Eu anotei aqui, eu tinha já pensado em trazer isso para a gente rir um pouquinho. Eu botei aqui, visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças, juízes, né, afegãos. Então, assim, houve toda uma seleção de quem ele vai conceder Não, e agora visto humanitário. advogadas. Olha, eu vou até aproveitar essa live. Que entra Eu no estou rindo gênero, né? bastante. Porque a OAB, não sei se via a OAB ou se via. Olha, o que eu tenho recebido de informação de advogadas querendo salvar advogadas afegãs, magistradas afegãs, eu falei assim, gente, será que as advogadas do Iêmen estão sendo lembradas, as advogadas da Palestina? Eu fico imaginando o que deu nesse processo seletivo, né? Como é que eu vou selecionar? Nós vivemos num país, né, que tem 3 leis de proteção à mulher. A gente tem a Lei Maria da Penha, a Lei Feminicídio, e a gente tem a lei agora de pressão psicológica. Quer dizer, nós cuidamos tão bem das mulheres, das nossas mulheres, que a gente tem que se preocupar com as mulheres de fora. É muito doido. E assim o discurso começa a ser, porque vamos ajudar, vamos contribuir. Gente, elas têm os seus movimentos, que não necessariamente são movimentos feministas, como a gente denomina aqui no Brasil e em outros lugares, mas são movimentos de mulheres extremamente organizados. Então, a gente não precisa ensinar para essas mulheres o que é luta. Porque algumas querem coisas que nós não queremos. E a gente precisa aceitar isso. Né? Eu acabei de ser marcada numa postagem aí de alguém fazendo um comentário sobre a vestimenta, de cobrir o rosto. Gente, não tem problema nenhum, tá de burca. A burca, inclusive... Só te interromper, me perdoe, porque algumas alunas perguntam muito isso. Mas a mulher árabe, a mulher muçulmana, ela quer vestir aquilo, ela não se sente mal, ela não é coagida e obrigada a deixar só o olho de fora ou botar o hijab.
E aí a gente tenta explicar, não, as mulheres, inclusive, sentem muito orgulho disso, né? É uma questão de cultura, religião, enfim, de tudo isso. Então, eu vou Desculpa te te dizer, interromper. eu não vou passar pano, não. Tem mulheres, sim, que são oprimidas. Ponto. Sim, mas você não pode dizer Né? que são todas, Porque né? aí é que tá. O problema é nós acharmos que todas as mulheres são oprimidas. A Exato, questão do machismo, do patriarcado, ela é universal. exato. Infelizmente, o machismo é estrutural. E o Uhum, machismo ele está em países islâmicos e não islâmicos. Ele uhum, está no nosso país, na nossa cidade, na nossa escola, na nossa universidade. uhum, Infelizmente. Então, o combate ao patriarcado, que eu sempre falo, gente, a gente precisa derrubar o patriarcado. Porque derrubou o patriarcado, a gente está realmente no país das maravilhas. uhum, Né? Então, a questão não é a religião, nunca foi a religião. A questão do Afeganistão é uma questão política, social, não é uma questão geopolítica, é uma questão, a gente tem que lembrar que ali é a rota da seda, é a rota do lítio, é a rota da uhum. papoula, a Tem gente muito tem que lembrar, petróleo. pois é, a gente tem que lembrar que não é por acaso que os Estados Unidos ficou ali 20 anos. É lógico que ele ficou ali há 20 anos, porque também é perto do Irã, porque também é Uhum, perto da Rússia, porque também era estratégio, né, para os Estados Unidos ficar perto de quem eles querem monitorar. uhum, uhum, Então, a gente não pode agir de uma forma e culpabilizar toda a miséria, porque é miséria. O Afeganistão é um uhum. país que vive na miséria. Sim. O analfabetismo é altíssimo, a pobreza é altíssima. A gente não pode culpabilizar o Talibã de todas as mazelas que o Afeganistão vive hoje, né? E aí você questiona isso, né? Pô, já voltou aqui, voltando ao que a gente está falando, já voltou ao poder, na verdade não saiu. E hoje se aponta muito a preocupação como o retorno do Talibã, mas as pessoas esquecem de, por exemplo, cobrar esses 20 anos de ocupação. E Exatamente. são 20 anos além da ocupação da doutrina Bush, da famosa guerra ao terror, a partir do atentado às Torres Gêmeas, em que essa Exatamente. geopolítica que você acabou de citar, ela, o tabuleiro foi mexido, as pecinhas foram Sim. mexidas. A partir dos ataques à Torres Gêmeas, aí a gente passa a ter a declaração do presidente americano da época, e se isso na história entra com o nome de doutrina Bush, guerra ao terror. Eles conseguem, com isso, colocar uma estrela de xerife e simplesmente mexer os pontinhos onde eles bem entendessem. E foi E assim com o essa Iraque. guerra do terror, né? E essa guerra Uhum. do terror chega até nós aqui no Brasil. Exato, O Rio de exato. Janeiro, por exemplo, é uma das cidades que mais pratica a islamofobia. Uhum, Tenho amigas do Rio de Janeiro muçulmanas que elas não podem andar de lenço no Saara, uhum, que elas não podem pegar trem ou metrô de lenço, porque elas já sofreram ameaças, agressões e vários tipos de situações muito opressivas, né? Muito violentas. uhum. Então, o que a gente tem que pensar, e aí a minha fala é um pouco para as meninas, para as suas alunas que estão me assistindo, Por gente, favor. meu lenço, olha, gente, meu lenço é bonito, vocês gostaram? Até brinquei com o Abdala. Você já escolheu lenço? Porque eu não tinha nem lenço para vir para essa live, né? Você Mas botou no aí, Twitter. eu não tenho nem lenço para isso. Gente, esse lenço é cor melancia, ele não é baratinho, ele é um lenço bonito. Então, assim, gente, não tem nada demais. Ai, sente calor? Sinto calor, como todo mundo, claro que sente calor. Mas é a maneira como eu dialogo com Deus, é uma maneira como eu digo, eu acredito em Deus único. Uhum, Então, isso para mim não é opressivo, isso para mim é construção da minha identidade, é construção de um valor que eu dou. Quando eu vou iniciar as minhas aulas na faculdade, eu pego os alunos do primeiro ano, é lógico que assim, eu já tenho que preparar os meus alunos. Gente, esse uhum. lenço não me torna melhor nem pior que vocês podem ter religião, não ter religião, ser do candomblé, de umbanda, não ter religião, ser ateu, agnóstico, não importa. O meu lenço é para mim, é meu, diz respeito a mim, a Deus e a minha religião. Não Só diz respeito, respeito né? aos e não diz respeito aos homens. Homem, o pai não pode obrigar uma filha, não pode obrigar a sua esposa, a sua irmã, ninguém pode obrigar uma mulher a usar uma vestimenta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É lógico que eu vivo em São Paulo, eu vivo no Brasil, a nossa realidade é outra. É lógico que a realidade do Afeganistão é outra, a gente não pode ser ingênuo. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente diz que o outro é oprimido, que o outro é coitadinho, porque necessariamente, muitas vezes, o coitadinho somos nós. O Uhum. coitadinho são as mulheres, muitas vezes, que para ir à praia tem que ficar 4 meses em regime sem comer para ter, entre aspas, um corpo dito perfeito para ir à praia.
Sendo que a praia é uma coisa pública para todo mundo, é aberta. Pouco importa o corpo que você tenha, vá à praia, né? Na França, por exemplo, uma mulher muçulmana, ela não pode ir à praia, né? E naqueles balneários, vestida de uma roupa que a gente chama de burkini, que é uma roupa que geralmente a gente usa para ir à praia ou que a gente usa para fazer natação. A As gente não tem. atletas usaram agora na Olimpíada, não foi? Usaram burkini? Exatamente. Elas usam outra roupa. Acho que na natação acho que não deve ter muçulmana, Vôlei mas de usa uma praia, eu roupa. acho. Acho que tem. Bom. Usa uma roupa mais fechada. O burkini é uma roupa para você entrar no mar, para você entrar na piscina, né? Então, na França, as mulheres não podem mais ir numa piscina ou ir num balneário, numa praia, porque é proibido o burkini. É proibido que uma menina com menos de 18 anos na França use o lenço. Então, é proibido, por exemplo, se eu sou mãe e eu vou acompanhar meu filho no passeio da escola, se eu tiver de lenço, eu não posso ir. Então, é essa realidade que a França está imperando para essas mulheres. Por quê? Porque se tivesse movimento, cadê os movimentos feministas que lutam pelos direitos das mulheres muçulmanas de usarem o lenço na França? Não aparece. Cadê essas pessoas para dizer que estão do lado das mulheres muçulmanas de serem quem elas são? Mas Então, não existe. aquela foto tradicional das mulheres no Irã, né, que eles gostam de usar e usam enfim, sempre jogam aquela foto para várias A foto situações. do Irã serve para o Afeganistão, serve para o Iêmen, serve para tudo que é lugar, É um né? coringa, né? Adoro. É uma foto assim, não tem uma foto, coloca essa foto. E assim, é muito significativo, né? A Uhum. gente não sabe historicamente que o Irã foi colonizado, Uhum. né? Que os países africanos, uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, né? Que são estudiosas e tal. Uhum. Quando os árabes estavam na França, ocupando a França, vamos dizer assim, quando os árabes muçulmanos, né, os muçulmanos, os mouros, né, saíram, que língua que a Espanha fala? Uhum. Que língua que os espanhóis falam? Voltou, na verdade não deixou de falar, né? Não houve uma Os espanhóis sobreposição de falam cultura. o catalão, que as pessoas falam, o espanhol. Agora, se você for para países do norte da África que foram Uhum. colonizados pela França, pela Uhum. Inglaterra, pega lá, por exemplo, o Marrocos, que é um país que eu gosto já fui algumas vezes. Marrocos, se você fala francês, você se vira no Marrocos. Uhum. Quer dizer, além do árabe, você tem o francês, né? Você tem no Egito a mesma coisa. Então, você tem outros países que também são a mesma coisa. Quer dizer, a É um projeto de colonização, aniquilação de cultura, né? exatamente, de destruição da cultura, Apagamento. Uhum. pagamento total. Por exemplo, a violação dos ingleses no Afeganistão, ninguém comenta. Uhum. O estupro de mulheres no Iraque em 2003, de mulheres muçulmanas por soldados americanos, que eu cito em toda a live, que eu faço assim, vá lá ler o texto da professora Carmen Real, que está na revista Estudos Feministas, que ela conta, né? Ela tem lá um link das fotos desses soldados americanos estuprando mulheres muçulmanas. Isso eu não vejo as pessoas comentarem. Abordar. Uhum. Agora, o mal, o que a gente vê é o seguinte: o mal sempre tem que vir aonde tem um muçulmano, aonde tem um islã. Ah, tá daquele lado. Então, o mal tá ali. Os outros, né? É aquela sensação que eu vejo, assim. Um homem de terno e gravata, a gente tem vários aí no nosso congresso, né? Eles Uhum. são bons. Se tivesse um homem, por exemplo, no congresso, que tivesse barba e que tivesse costumes diferentes, uma roupa diferente, a gente já saberia que ele seria o taxado de terrorista, de Uhum. bárbaro, de violento. Uhum. Então, a gente precisa desconstruir o nosso olhar, né? A gente precisa desconstruir a nossa audição, a gente tem que fazer uma escuta ativa sobre essas populações e sobre essas culturas, né? E E é esse... lembrar que o Afeganistão não é uma etnia, são 4 etnias. Exatamente. São 4 ali. Então, quando fala, o Talibã chegou em tal lugar. Gente, ele chegou em tal lugar porque isso quer dizer que ele chegou numa etnia que ele não tinha ainda feito o seu domínio, Uhum. né? Porque eles são muito resistentes e eles Uhum. são muito diferentes entre si. Você tem Uhum. ali xiitas, sunitas, você tem gente de origem mongol. Então, assim, é muito diverso, não é uma coisa assim única, todo mundo igual, todo mundo com o mesmo pensamento, todo mundo pastum. Pastum é um, É um. né? É um Uhum. grupo, né? Uhum. Da onde vem o próprio Talibã.
E aí, de novo, essa coisa da questão do colonialismo, falar de Afeganistão, falar de Paquistão, falar, enfim, dessa região, não tem como desvincular, até mesmo para a origem desses grupos, tanto a Al-Qaeda do Osama Bin Laden, que ficou aí extremamente estereotipada com a questão das Torres Gêmeas, o Talibã, são duas organizações aí, na verdade, fruto desse colonialismo, durante a Guerra Fria, a ocupação soviética no Afeganistão. Enfim, eu queria puxar um gancho de novo, que você falou da questão do feminismo. Como é que fica a mulher? Eu sei que você também costuma falar muito isso nas lives, que você se posiciona como uma mulher muçulmana privilegiada. Você entende perfeitamente as diferenças de uma mulher que hoje, por exemplo, está no Afeganistão. Como é que fica a luta dessa mulher muçulmana que está lá no Afeganistão em relação a esse reformismo, a essa luta contra esse patriarcado, que possivelmente, ou não, a gente não sabe ainda, pode voltar com esse Talibã ou com qualquer outro regime, qualquer outro governo? Eu acho que lá ou aqui ou em qualquer lugar é o conhecimento. Uma coisa que quando eu comecei a olhar os dados do Afeganistão, uma coisa que me chocou é assim, o alto índice de analfabetismo. E eu pensei, bom, se essas mulheres são analfabetas, elas desconhecem o Alcorão. E o Alcorão que elas conhecem é um Alcorão filtrado via homens letrados, Líderes, né? Esses líderes, né, que vão interpretar a sua maneira. Então, eu acho que o grande combate que a gente tem que ter é contra o analfabetismo e essa inserção dessas mulheres na educação, no processo de educação. Sejam essas mulheres no Afeganistão, sejam essas mulheres em qualquer lugar. Porque o que acontece é a desinformação. No Brasil mesmo, a gente vê, muitas vezes, até muçulmanas falar coisas assim, meu Deus, ela não deve ter estudado para falar, para afirmar isso desta maneira. Então, eu acho que o conhecimento, e uma coisa que eu aprendi muito com o Sheikh Mohammed Bukai, que é um sheik da Mesquita Brasil, aqui de São Paulo, que ele fala, fé é conhecimento. Não existe fé sem conhecimento. Então, como que você vai acreditar em Deus único, né, na Sharia, no código de vida comercial, se você não tem o conhecimento? Então, é importante você juntar o conhecimento, porque é esse conhecimento que vai te dar a fé. Então, eu penso, e eu me coloco, claro que eu sou privilegiada, e o meu lenço veio por conta da noção do quanto privilegiada eu sou. Estar como docente da Universidade de São Paulo me coloca num lugar de destaque e no meu lugar de privilégio. E, além de tudo, sou branca. Então, eu tenho que pensar. E, além de tudo, sou heterossexual. Então, assim, eu sou, de fato, uma mulher privilegiada com as categorias cis, com as categorias que me demarcam um privilégio quando a gente olha para a sociedade em geral. Então, eu penso que cada vez é investir na educação. Eu acho que o Hawa, que é esse movimento de mulheres do Afeganistão, mesmo durante esses 20 anos, foi um movimento dessas mulheres que alfabetizava essas mulheres no meio rural. Então, é muito importante lembrar que essas mulheres estão aí levando não só assistência médica, mas também uma assistência educacional, que a alfabetização dessas mulheres é algo urgente. Eu queria ouvir do Talibã e eu queria ouvir de qualquer governo, seja em qualquer lugar do mundo, dizendo assim, vamos alfabetizar todas as pessoas. Os homens também são analfabetos. O índice de analfabetismo dos homens também é grande. Então, assim, quanto mais pessoas alfabetizadas, quanto mais pessoas inseridas na sociedade, na própria cultura, ele vai poder gerir a sua cultura como ele bem entender. Né? Eu estava aqui lembrando uma fala do professor Reginaldo Nasser, né? Ele falando de alguns discursos do meio rural do Afeganistão. As mulheres dizem, não, a gente quer viver em paz. Que é o mesmo discurso que eu ouvi de pessoas da Síria, depois de 10 anos de guerra da Síria. As pessoas não querem saber mais se é Bashar, se não é Bashar. Não, as pessoas querem viver. Então, você imagina um país em guerra, o tempo todo em guerra. As pessoas querem ir para o trabalho, querem alimentar seus filhos, querem ir para a educação. A gente não entende isso. Por quê? Porque a gente tá quase... apesar que com esse governo a gente não pode dizer muito, né? Mas a gente está vivendo, né? Mal, mas a gente ainda está comendo, ainda está trabalhando, ainda está fazendo as nossas lives e tudo mais, né? Mas a realidade das pessoas em outros países não é bem isso. Né? Então, quando as pessoas dizem, eu não quero saber disso, eu quero saber de viver em paz, né? Porque a pessoa quer poder ir à feira, comprar o feijão dela, comprar a comida dela, poder fazer a oração dela na sexta-feira.
Então, eu acho que a revolução tem que ser via o conhecimento. E eu queria muito ouvir isso desses talibãs, dizendo, vamos colocar escola para homens e mulheres em tudo que é lugar do Afeganistão. Como um Porque a projeto, né? escola, como um Uhum, projeto, porque isso é que muda a realidade das uhum. pessoas, né? E aí, em cima disso, Francis, já perguntando, claro que a gente não tem bola de cristal para prever, óbvio, mas em relação aos seus conhecimentos, em relação às suas leituras, perspectivas. Quais seriam as perspectivas hoje para a mulher afegã, para o povo afegão? Quem é esse Talibã que está se desenhando desde essa saída oficial dos Estados Unidos? Você já consegue ter alguma leitura? Como é que você está olhando esse movimento? Olha, é difícil, né? Porque a bola de cristal a gente não carrega, mas uma Aham, coisa é fato. Toda a mídia que a gente recebe de informação sobre o Afeganistão é uma mídia americana. uhum, Então, eu suspeito, né? uhum, Porque eu voltei a estudar árabe até esse ano, justamente porque eu quero ler os jornais em árabe, né? Se eu pudesse, eu leria em farsi, se eu pudesse, eu leria. Porque ler em inglês e francês, assim, mesmo lendo, eu acho que ainda é limitado, mas eu quero ler Al Jazeera em árabe. Hoje, por exemplo, eu recebi de um sheik amigo meu uma informação da Al Jazeera em árabe que não chega aqui, né, por exemplo, dos presos do Afeganistão, dos presos afegãos, que foram presos pelos americanos no período que eles ficaram. Teve uma durante a matéria ocupação grande de 20 anos. durante a ocupação, teve uma matéria grande feita pela Al Jazeera que saiu em árabe. Eu não sei se saiu em português ainda. Mas eu Uhum. fiquei conversando com ele, e aí eu até passei para uma jornalista que me entrevistou ontem, essa semana, e falou assim, olha, conversa com esse sheik, porque eu acho que assim, as nossas fontes são as fontes, a gente só vai falar dos Estados Unidos como esse salvador da pátria, salvador das pessoas oprimidas. Mas ele é o grande opressor, né? E aí, quando você lê um jornal em árabe, você tem uma outra versão. É como quando eu fui a Cuba, né, em Havana. A gente sabia as informações da Venezuela, da Colômbia, do Panamá. A gente não sabe nada desses países aqui. Elas são todos filtrados. Quando você muda de uma região, você vê. E aí tem uma coisa que as pessoas falam: ah, hoje tem internet, a gente tem acesso a tudo. Mentira, não tem. A internet tem fronteira também. Uhum. A gente tem uma ilusão que a internet chega em todo lugar. Mentira, não chega. A gente tem poucas pessoas que têm acesso, e nós, se a gente colocar lá algumas coisas, a gente também não acha, porque o nosso código ele é restrito também, e é restrito para receber algumas informações. Então, eu Exato. acho que, assim, o que é esse Afeganistão, eu sugiro às pessoas que acham que o Talibã é a pior coisa do mundo, que os Estados Unidos é a melhor coisa do mundo. Ontem eu dei uma aula no Rio de Janeiro, numa universidade, e eu estava falando da questão imperialista americana, e a pessoa virou para mim e disse, ah, você está fazendo discurso de ódio. Nossa. Eu dei risada, esse é discurso de ódio quem faz, querido, é o nosso presidente. Eita, Não sou nós. eu. Eu estou trazendo fatos, né? Se você não acompanhar aí, a pessoa diz, não, mas somos todos americanos. Assim, eu quase cantei para ele, eu sou da América do Do Sul. Sul. Então, eu acho que assim, se a gente pegar essa fronteira da internet e ler notícias em outras línguas, que não seja jornais filtrados pelos Estados Unidos, eu acho que a gente vai avançar para entender o que é esse Talibã. Eu não estou dizendo que o Talibã é maravilhoso, não estou dizendo, mas a gente precisa acessar esse povo. E a gente não vai acessar esse povo por um viés apenas norte-americano, por um tipo de jornal. O O legal é ser Rio. pesquisador, né? O É. pesquisador é aquele que lê aqui, lê ali, lê aqui, e aí tira um registro, um equilibrado. É o Não risco de acho uma que história só, né? Da gente ficar sempre exatamente. com essa E a visão. gente só fica. E a imprensa brasileira, eu fiz uma live com uma jornalista semana passada, e assim, e a imprensa brasileira é isso, né? É É a isso. imprensa pautada, Sim. né, por uma rede que transmite o conteúdo. Aham. Né? Então a gente precisa furar esse Furar bloqueio. A esse gente precisa, bloqueio. Não precisa ir para longe, mim, né? Em plena pandemia, você tem aí um continente inteiro como o continente africano, que você parece que
não existe nem Covid na África, porque ninguém aborda, Nossa, ninguém fala, né? e hoje eu tenho uma amiga africanista que ela narrou o que está acontecendo em algumas regiões da África que ela pesquisou, que é triste. E a gente não vê uma palavra de movimento nenhum para Exato. falar desses países, da situação desses países, principalmente depois dessa pandemia, né, com o Covid. Então, a gente está no foco só. Por quê? Porque a mídia trabalha esse foco. É este foco, a gente junta, é tudo muito preparado, né? O Sim. 11 de setembro, 20 anos, o 11 de Uhum, setembro, aí a uhum. saída amigável dos Estados Unidos. Vamos sair, gente, cansamos de brincar. E aí todo esse percurso, essa linha de pensamento em mídia, 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 mídia. Uhum. Enquanto isso, países africanos, eles vão, vários países vão morrendo à míngua, né, com a questão da Covid, outras pandemias, o M vai sendo É o destruído, caso da né? Palestina também, né? A Que está lá, Palestina, né? que é assim, mais de 70 anos, o Saara Aham, Ocidental, que ninguém fala. Ninguém isso. fala das Ninguém mulheres do Saara fala, Ocidental. ninguém fala. Ninguém sabe o que é o Saara Ocidental. Uhum. Então, assim, é muito limitante o que a gente vive hoje de informação e de processo histórico, intelectual das Sobre essa coisa pessoas. da internet que você falou, dos limites e muros, que a gente acha que pode tudo e realmente está longe disso, quando eu trabalho a questão palestina, eu geralmente projeto o Google Map na tela para a gente se aproximar, né? Porque o Google Map, você, aqui onde eu moro, eu consigo ver minha casa. Se bobear, se tiver mais um cliquezinho, eu entro na janela aqui e me vejo aqui dentro. E quando você joga esse Google Map, por exemplo, sobre a região ocupada de Israel, você absolutamente não tem. Eu não sei se você já fez essa Não, eu brincadeira, tenho, é um você não infográfico vê, é muito tudo claro. bloqueado, né? É tudo, aparece Claro. aquelas letrinhas Google, você não consegue acessar. Então é exatamente essa leitura que você acabou de fazer. A gente acredita nessa liberdade, internet, de mundo vir. Não, não, Mentira. O não, mundo não não é tem. globalizado. A Aham. verdade é que é uma grande mentira. O mundo é um mundo restrito. E assim, se ele não é globalizado para nós que temos internet, que a gente consegue colocar uma banda larga, que uma internet boa, não sei o que lá, imagine para aquela pessoa no meio rural. Você acha que uma mulher Sim. no deserto. Ah, tem escolas na Afeganistão que é dentro de cavernas, nós estamos falando de outra Aham. realidade, não estou falando de croissant e É. boulevard, nós estamos falando de outra realidade. E eu Aham. não estou dizendo que essa realidade é ruim, não, do ponto de vista humanitário. Pode ser muito bom para as pessoas. Não sou eu que vou dizer que é ruim, porque o que as pessoas desejam são muitas coisas que são diferentes de nós. Eu gosto Uhum. muito de uma frase do Marcel Mauss, que ele diz que nós somos a civilização do berço, né? Nós ocidentais. Uhum. Não necessariamente as pessoas sabem o que é berço. Uhum. Então, as nossas práticas culturais, elas não podem nivelar as outras práticas culturais e sociais e religiosas, né? Então, a gente tem que pegar outras réguas. A gente precisa, de fato, fazer esse movimento de desconstrução do olhar e ver que os movimentos, inclusive os movimentos feministas, os movimentos de mulheres, têm agendas diferentes, né? Eu lembro que na época da Primavera Árabe, me pediram para escrever um texto e aí uma pessoa falava, ai, professora, nossa, você viu as mulheres estavam nas passeatas. Gente, vocês acham o quê? Que essas mulheres nunca tiveram movimento, nunca participaram de movimento? Gente, as mulheres no Egito têm movimentos feministas desde o século XVIII. Vocês é que estão atrasadas com o olhar que só mulher ocidental, de fato, faz algum tipo de Vanguarda, né? É a vanguarda. movimentação, né? Elas não queimaram sutiãs, mas elas já queimaram muito Habib. Então, assim, é muita ilusão, né, que a gente tem do outro, uma imagem construída do outro que é É o próprio terrível. orientalismo do Said, né? O que você falou ainda há pouco, né? Exatamente, exatamente. Franci, o nosso horário está voando. Faltam aí 10 minutinhos para a gente, porque o Instagram tem essa coisa de 1 hora de live. Eu queria, caminhando aí para esse nosso final, e não podia deixar de trazer com você a pauta da islamofobia, né? Você colocou aí de maneira brilhante os 20 anos da doutrina Bush, os 20 anos da ocupação dos Estados Unidos, e eu te acompanho nas redes sociais, no Twitter, a violência que você sofre, né? A gente sabe que rede social, infelizmente, é um lugar de muitos ataques desproporcionais, despropositados, às vezes sim, às vezes não.
Como é que você está enxergando essas datazinhas tão redondas e esse ressurgimento dessa islamofobia cada vez mais violenta, cada vez mais agressiva? Em especial no caso do Brasil, né, por todo esse discurso do governo que nós temos aqui. A gente tem um acréscimo muito significativo. Eu apliquei este ano uma pesquisa junto com o meu grupo de pesquisa, né? E a gente percebe que a violência de gênero é a maior violência. Tanto que eu lembro que quando esse governo foi eleito, eu lembro que me fala na universidade, os meus alunos, professora, como é que a gente pode ajudar? Olha, professora, acho que é uma forma que a gente pode ajudar, se vocês virem alguma mulher muçulmana de lenço no metrô, num trem, andando na rua, vocês observem e tomem conta. Né? Porque a violência, ela tá aí, ela acontece. A gente tem histórico de mulheres que levaram pedrada, a gente tem histórico de mulher que levaram cusparada, a gente tem histórico de mulher que teve o seu lenço puxado, que foi empurrada. Eu tenho uma história de uma menina que recentemente saiu da mesquita uma sexta-feira aqui em São Paulo, foi pegar o ônibus para voltar para casa, 2 sujeitos grandalhões batendo na porta do ônibus, assim, no vidro de onde ela estava sentada, Caramba. gritando com ela, a menina teve crise de ansiedade, né? Então, o que a gente tem? Assim, é intolerância, né? É a violência contra a mulher, contra as pessoas. A gente tem a violência em relação ao trabalho. Às vezes a menina faz toda a seleção. Eu tenho uma amiga que semana passada foi fazer um concurso no Rio Grande do Sul, e ela falou assim: não vou de lenço, eu vou colocar um turbante. Para não chamar atenção, eu fico com as orelhas de fora. Ela foi retirada da sala. E aí a pessoa falava assim, você tem que tirar isso. Você não posso, isso daqui é o símbolo da minha religião, não posso tirar. Então você vai ter que fazer a prova na outra sala. Ela foi constrangida a fazer uma prova na sala com um outro rapaz. Olha, são coisas absurdas que a gente não evolui, né? E ela falou assim, eu cheguei mais cedo, eu falei, posso ir até o banheiro, você pode me examinar. Chama uma moça, a pessoa vê, eu Nossa, tirar. E as meninas no vestibular, viu, Abdala? As meninas muçulmanas que usam lenço, quando elas vão fazer o vestibular, elas chegam mais cedo para ser para revistada. falar, para serem revistadas. Caramba. Porque elas já sabem que elas vão ser interpeladas. Então, elas chegam mais cedo, olha, eu sou muçulmana, não posso tirar meu lenço durante a prova. Você poderia ir lá me revistar? Elas já fazem isso como precaução. Então, a gente vive numa sociedade muito cruel com as mulheres, né? E as mulheres muçulmanas não é diferente. Então, a islamofobia, quando acontece, acontece com as mulheres, ou acontece, quando acontece com os homens, acontece com os homens árabes. Então, ter sobrenome árabe, ter barba, eu não sei se você já sofreu algum. Certamente sim. Sim, Né? pelo nome, né? Porque eu não. Pelo nome. Pelo nome. Não Nome e importa. sobrenome. Então, o sobrenome árabe, para os homens, ele marca bastante. Sim. Né? A gente tem casos que marca bastante. Outra é a questão da vestimenta. Se o homem está vestindo com aquela roupa que geralmente eles usam para oração, ou que eles é tradicional no mundo árabe, né? Eles também são barrados, eles são chamados de radicais, né? Assim, de fundamentalistas. É sempre de uma forma pejorativa. Então, a islamofobia é uma coisa real, uma coisa que existe, e que a gente combate com conhecimento, a gente combate, por isso que eu coloquei o lenço. Porque, nossa, mas aquela professora está falando. Nossa, mas então não tem problema ter o lenço, né? Assim, porque eu sei que eu tenho um lugar, eu sei que eu vou aparecer em algum momento, né? E eu sei que, enfim, eu preciso dizer, olha, gente, não tem problema que uma moça esteja de lenço, né? O problema é se ela roubar, se ela matar, se ela destratar você sem necessidade, se ela fizer alguma coisa ilícita, isso é um problema. Mas o lenço, ele é como você colocar um colar, no sentido, um casaco, só que ele não, ele é mais que isso para a mulher, porque ele é o sentido da sua religião, é o sentido da sua devoção, né? Então, eu acho que se a gente diminuir a islamofobia, e eu acredito nisso, eu acho que a gente divulgando materiais... Ações como essa também, né? Da gente fazer uma live. Fazer uma live e dizer, gente, não tem problema o lenço, tá? Deixa o lenço lá da pessoa. Se a pessoa quiser colocar o lenço, deixa ela com o lenço dela. Que é também uma luta minha com as meninas que são de terreiro, com as meninas do candomblé. Eu tenho amigas que não podem sair de branco, porque se sair de branco, elas vão ser atacadas. Gente, deixa o povo ter a sua religiosidade, demonstrar a sua fé.
né? Que mundo bonito se todo mundo pudesse ser quem ele é, né? Então, eu acho que a gente precisa, e eu acho que o meu trabalho hoje também é pautado nessa questão da islamofobia, Sim. né? Contra a islamofobia, Combate, né? Aham. né? E assim, a favor do conhecimento. Eu não estou aqui dizendo, e eu sempre gosto de falar isso, que eu não estou aqui dizendo que os muçulmanos são bonzinhos, que eles são todos nhenhenhê, queridinhos. Não. Há problemas, como todas as comunidades têm problemas. Claro, Há pessoas boas, há pessoas ruins, há pessoas. Mas não pode julgar uma comunidade inteira, uma prática religiosa, como se essa prática fosse de opressão. Então, assim, eu sugiro até para quem está me ouvindo, assim, assista os meus documentários, leia os textos que eu escrevi, que os meus alunos escreveram, né? Sigam a página do Graças, o Graças é meu grupo de pesquisa, né? @Graças, grupo, e é Graças mesmo, né? Que é quase Graças à Vida, mas é o grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes. Siga o pessoal aí, trabalhe. Se você tem que, dúvida, pergunte para o Abdala, sabe, como que você acha que é tal coisa, que livro ler, porque eu acho que a gente só combate com conhecimento. Não exato. existe qualquer intolerância. Eu, por exemplo, hoje veio uma memória no Facebook que eu gostei bastante, né? Eu levo os meus alunos de graduação para visitar a Mesquita de Barretos, Ah, que legal. né? Uhum. E é muito bacana, porque a gente sai de Ribeirão, vai até Barretos, o Sheik faz aquele lanche maravilhoso, burrana lá, aquele shawarma sírio, o Jihad Samu faz a sua palestra falando da religião, as meninas falam do lenço. Os meus alunos entram numa mesquita pela primeira vez, porque a Mesquita de Barretos é a segunda mesquita construída no Brasil, a primeira é a Mesquita Olha, Brasil. que E legal. aí, assim, vê o processo histórico, porque ali, naquela região de Barretos, teve uma migração árabe muito grande. Grande. Então, os alunos pesquisam, começam a olhar, começam a entender diferente. Então, um recado que eu deixo para finalizar com vocês é o seguinte: não conhece, vá a uma mesquita. No Rio de Janeiro tem a mesquita lá aí na Tijuca. Aham. Visitem, marquem uma visita guiada, ligue para o pessoal, a gente queria visitar com os alunos, queria visitar. Você pode levar os alunos para conhecer, Sim, né? sim. Marca com o pessoal da mesquita, vamos lá, vamos conhecer. Cria uma atmosfera tão diferente. Aqui em São Paulo tem muito disso, que muda o olhar. É. Gente, são pessoas religiosas como qualquer outras E religiosas, vão perceber pessoas que são normais, né? Entre aspas, aquela coisa louca que se cria, né, né? que assim que é diferente. Não posso É. falar como. Não, você pode. As mulheres muçulmanas querem estudar, querem trabalhar. Elas também comem lanche na rua, elas também gostam de hambúrguer. Enfim, não tem diferença. Assim. Claro. Nós somos assim, é Aham. a prática religiosa que é outra, né? Perfeito. Franci, depois eu quero até saber, é muito difícil estudar árabe? Eu queria. Olha, querido, eu vou recomendar aqui o É, Centro pelo visto é, Árabe. Eu né? estou fazendo. Olha, não é não. Não? Eu tenho dislexia, então eu parei várias vezes, porque o Aham. excesso de trabalho é muito grande. Mas esse ano, eu falei assim, esse ano eu não vou largar nunca mais. Mas É. eu achei uma escola ótima, que é o Centro Árabe, que eu te Aí em recomendo. Tem São gente do Paulo? Rio, Ah, legal. tem gente do Rio que faz aula comigo, Aham. gente de Niterói, gente do Rio de Janeiro, que são meus colegas de sala. Ah, legal. Eu super te recomendo. Você tem vários horários, manhã, tarde e noite, tem de final de E tá semana. online, tá aí no sistema E as aulas presencial? ficam gravadas. Por exemplo, hoje Ah, eu tive que perfeito. faltar na minha aula de árabe, mas eu Aham, vou assistir amanhã cedo a minha aula, fazer a minha lição. E aham. olha, eu já estou lendo, assim, assim, bem devagarinho, mas quando eu leio uma palavra e eu entendo, ai, mashallah, e depois eu Ah, me lê isso, é uma satisfação muito boa. eu Eu brinco que recomendo. uma coisa que meu pai não deixou aí foi essa coisa enfim, Eu vou te da mandar, fala, da mas aí escrita. você pode seguir pelo Instagram Centro Árabe, eu vou Tá, marcar você, tá e aí ótimo. você vai acompanhando. Tem no final do ano, em janeiro, eles têm uma alfabetização, Opa, sabe, no mês de janeiro, que é aham. 4 aulas, quatro vezes por semana, 2 horas. Você sai alfabetizado, você sai com o Opa, alfabeto. é dessa que eu É preciso. muito bom. Eu fiz isso e eu te recomendo. Não é essa coisa difícil, é como Aham. aprender qualquer língua. Sim, sim. Mas quando você começa a juntar aquelas letrinhas, você fala, mashallah, eu É, consegui juntar a isso, e satisfação, né? é uma satisfação. Eu sei algumas suratas de cor, né, do Alcorão, mas ler eu não conseguia. Então agora Aham. eu pego, fico que nem criança, né?
Ah, nossa, é uma satisfação, é uma coisa que a gente fala, não tem dinheiro que pague. Consegui. Conseguiu, Franci, Oxalá. eu queria te agradecer muito pela disponibilidade, por compartilhar esse conhecimento, sua pesquisa, seus saberes, a sua vida um pouquinho com a gente. Muito, muito obrigado, tá? Deixo aí um tempinho para você fazer suas considerações finais. Ah, Abdala, eu que agradeço muito, Habib. Fico muito feliz dessa nossa parceria, do nosso encontro via Twitter. Gente, uma vez eu disse que no Twitter tinha as pessoas mais inteligentes. Ah, Eu fui bombardeada, gente, porque eu só fiz amigos incríveis no Twitter, né? Que o dia que a gente se encontrar, e você, gente, nossa, você e tal, e só companheiro, né? De é luta, de verdade. resistência. E eu acho, assim, que é a busca do conhecimento. Eu sou uma Isso. apaixonada pelo meu tema de pesquisa, eu sou pesquisadora muito antes de ser muçulmana, mas eu tenho respeito pelas pessoas, pela integridade das pessoas. Embora eu me coloque uma mulher de esquerda, uma mulher que luta pela causa das mulheres, eu entendo até as pessoas conservadoras, eu consigo entender, porque é uma lógica, né? É uma Uhum, lógica de vida, né? uhum, Alguém que nunca passou fome, nunca passou necessidade, ela olha com os olhos da vivência dela. As uhum, nossas vivências são vivências diferentes, são vivências que nos provocam ter outras coisas. Por isso que eu falo para os uhum, meus alunos, desconstrua o teu olhar. A tua família é um núcleo. Existem outros núcleos, existem outros modelos de família, existem outros modelos de ser humano, existem outras crenças, outros valores. Então, eu sempre fui uma curiosa, né? Sempre fui uma pessoa dedicada a conhecer outras pessoas, outras culturas. De um amigo postou uma comida lá, de que comida é essa? Essa é uma buchada de bode, né? Só podia ser uma buchada. Então, assim, porque eu me permito conhecer. Então, você que está assistindo a gente, se permita conhecer outras realidades. A gente só transforma o mundo quando a gente realmente se coloca ali no lugar do outro, a gente tem empatia pelo outro, pelo sofrimento do outro, né? E a gente vai derrubar esse governo e vai derrubar todos os governos autoritários, é isso, fascistas, e nós é estamos aqui isso. para isso. Muito E fora, obrigada, viu, e Abdala? fora Bolsonaro. Muito Fora obrigado, Bolsonaro Francis. sempre. Boa noite, tá? Obrigado mais uma Boa vez. noite. Tchau, tchau, Obrigada. querido. Tchau.